Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Cem anos de relativa paz acabaram de repente para a Igreja nos primórdios do século XX. Foi quando ocorreu o nascimento de uma nova doutrina ateísta, o socialismo. Desde a Revolução Bolchevista de São Petersburgo, em 1917, a Igreja foi a primeira a ser perseguida onde quer que o comunismo fincasse o pé. Durante os 70 anos em que viveram sob a influência de Moscou e ainda hoje em países comunistas como a China, a Coreia do Norte, o Vietnã e Cuba, os cristãos têm sofrido discriminação, tortura, violência, prisão e assassinato por causa de sua fé. A rapidez de suas conquistas e o grau de opressão da Igreja tornou sua violência comparável à atuação dos exércitos árabes do século VII. Por mais de uma década, a Coreia do Norte, dirigida pelo ditador comunista Kim Jong-un, lidera o topo da lista dos 50 países onde seguir a Cristo pode custar a vida. Na China, as ações contra os cristãos chineses podem variar de acordo com a região onde eles vivem e atuam. Alguns líderes são presos e condenados quando descobertos. Na região centro-leste do território, em 2019, as autoridades removeram cruzes, fecharam escolas pertencentes a igrejas e exigiram que os cristãos de uma cidade se registrassem. Na antiga União Soviética, o Estado estava comprometido com a destruição da religião e demoliu igrejas, mesquitas e sinagogas, ridicularizou, perseguiu, encarcerou e executou líderes religiosos. Inundou as escolas e meios de comunicação com ensinamentos ateus e geralmente promovia o ateísmo como uma verdade que deveria ser socialmente aceita. O número total de cristãos vítimas de políticas ateias do Estado soviético foi estimado na faixa entre 12 a 20 milhões. As pessoas se iludem quando pensam no marxismo apenas como doutrina econômica ou política. Economia e política são meros pontos. Marx não acreditava ter apenas as respostas para os problemas econômicos. Acreditava ter todas as respostas para todos os problemas. Marxismo, na verdade, é uma crença, uma visão de mundo, uma fé. O socialismo nada mais é do que a aplicação dessa fé por um governo totalitário. O comunismo, por sua vez, é apenas a escatologia marxista, o suposto mundo paradisíaco que brotaria de suas profecias. E a Bíblia? O que ela nos diz sobre o socialismo? Uma das primeiras coisas que você pode observar ao ler o Antigo e Novo Testamento é que a Bíblia condena o roubo. O problema do socialismo é que ele é inteiramente baseado no roubo da propriedade alheia. Aquilo que antes era seu, depois vem o Estado socialista e diz que não é mais seu. Ele toma a sua propriedade e faz o que quiser com ela, e nem pergunta a sua opinião sobre isso. É pior do que o ladrão, porque o ladrão pelo menos deixa algo. Sua vida não é mais sua. Você se torna um escravo do Estado. Paulo disse o seguinte: quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma.
Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos. Não fazem nada e se metem na vida dos outros. Certo, não quer trabalhar, então também não vai comer. Morra de fome. Você pode achar isso duro, mas essa é a mais pura realidade. Aqueles que não trabalham porque não querem trabalhar e nem procuram emprego, tendem a fracassar na vida e a não comer nada. Então vem o socialismo e inverte tudo isso. Ele diz que se você não quer trabalhar, vai receber a esmola que o governo te dá, igual aquele que se esforça para trabalhar recebe. Então, se você é trabalhador, esforçado, dedicado, empenhado, acorda cedo, toma ônibus, fica horas e horas em um serviço chato e depois volta para casa para poder alimentar seus filhos, vai ganhar a mesma coisa daquele que não quer trabalhar ganha. Isso é comunismo. Isso é o que Paulo combatia ao escrever aos Tessalonicenses. Esse tipo de ideologia é o que incentiva a ociosidade e que resulta em uma multidão de desocupados e criminosos. A Bíblia combate isso, porque ela repudia a visão comunista sobre a vida. Isso já deveria ser o suficiente para tirar da cabeça dessas pessoas que socialismo e cristianismo são compatíveis, mas mesmo assim, estes que se dizem cristãos insistem em distorcer textos bíblicos que em nada têm a ver com socialismo. Alguns chegam a usar o episódio da multiplicação dos pães e peixes para provar que Jesus era socialista. Tem gente tão desesperada em distorcer a Bíblia que cita Atos 2 para provar que os discípulos eram socialistas. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Eles só se esquecem de dizer que essa caridade existente entre eles era voluntária e não obrigatória como ocorre no comunismo. Nenhum discípulo forçava alguém a ser cristão, agarrando-o à força e tomando seus bens e propriedades para depois dividir entre eles. Não existe cristianismo coercitivo. Ninguém nunca é obrigado a nada. Assim como ninguém era obrigado a se converter, ninguém era obrigado a dividir seus bens se não quisesse. Isso faz absolutamente toda a diferença, pois esse tipo de caridade é exatamente o inverso do comunismo, onde o Estado toma suas propriedades, você querendo ou não, e faz o que quiser com elas. Isso não é, nem nunca vai ser a mesma coisa que o comunismo. A Bíblia nos incentiva a caridade dentro de uma visão capitalista, onde nós somos incentivados a sermos caridosos e ajudarmos o próximo com nossos bens, caso sejamos ricos ou tenhamos mais do que um irmão pobre tem, e não a falsa caridade imposta pelo comunismo, que é onde o Estado toma tudo que é seu e faz o que quiser com a sua propriedade sem perguntar a sua opinião sobre isso. Infelizmente, tais mentes deformadas pensam que o estímulo à caridade significa ser comunista, o que é ridículo, só mostra o quão pobremente eles entendem o comunismo. A lei do Antigo Testamento, feita por Deus, estava cheia de exortação à caridade, e mesmo assim estava totalmente distante de ser uma lei comunista. Em nenhuma parte do Novo Testamento, Jesus ou os apóstolos mudam isso. Ao contrário, vemos por toda parte que os cristãos tinham propriedades privadas. Até os 10 mandamentos prescrevem a propriedade privada, ao proibir tomar do outro aquilo que é dele. Em suma, o fato de uma minoria de pessoas que se dizem cristãs, que não entendem de socialismo, adotarem essa visão política, em nada sugere que o socialismo real deixou de ser absolutamente ateísta, como diziam as mentes originais do marxismo. Isso também em nada tira do ateísmo o crédito pelo assassinato de mais de 100 milhões de pessoas. Os regimes socialistas no século passado eram oficialmente ateus, independentemente do que algum cristão pensasse a respeito. E o ateísmo não caiu de paraquedas no socialismo, como um acidente. Ao contrário, eles eram socialistas porque eram ateus. Ao chegar a esse ponto, temos que concordar com um comunista. O cristianismo, em seu verdadeiro significado, destrói o Estado comunista. E concordamos também
com o capitalista evangélico Martin Luther King, quando ele disse que o comunismo existe hoje porque o cristianismo não está sendo suficientemente cristão. Os marxistas convictos sabem da incompatibilidade entre sua crença e a fé cristã. Os cristãos ainda se iludem com uma possível amizade entre ambos. Para Marx, de qualquer forma, a religião cristã é uma das mais imorais que há. E Lenin, que transformou a teoria marxista em política real, apenas seguiu seu tutor. Assim foi na China, na Rússia, na Coreia do Norte e onde quer que a fé marxista tenha chegado. Ela não tolerará o cristianismo, senão o suficiente para conquistar a hegemonia. Depois que a pena marxista apossar-se da espada, então essa espada se voltará contra qualquer pena que não reze conforme sua cartilha. Os ataques aos valores cristãos em nosso país não são fruto de um acidente de percurso. É apenas o velho ódio marxista ao cristianismo, manifestando-se no terreno das ideias e das discussões e avançando no terreno da legislação e do discurso. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, de Almuti, na base da Igreja Católica. Só que eu faleça era o fruto de uma Igreja Católica conservadora. Sério? E eu era fruto da teologia da libertação, do sindicalista, uma coisa totalmente diferente. Não havia espaço para a esquerda chegar ao poder via eleitoral, que, portanto, não tinha que ficar preocupado com o da eleição, tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Os métodos podem ter mudado, mas sua natureza é a mesma e, portanto, as consequências serão as mesmas. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Se nós, cristãos, não fizermos nada, a história se repetirá. Pois, como alguém já disse, quem não conhece a história tende a repeti-la. O marxismo autêntico sempre odiou e sempre odiará o cristianismo. Se não puder pervertê-lo, então terá que matá-lo. Sempre foi assim e sempre será assim.